Bom, vamos entrar agora na parte para não ficar enrolando demais aqui, a gente vai falar um pouco da aplicação terapêutica da toxina, né? Vocês viram sobre a aplicação estética, sobretudo região de frontal e as complicações principais. E a gente vai falar sobre aplicações terapêuticas, em essência, falar sobre aplicações nos quadros de DTM e enxaqueca, ou cefaleia atencional. Tem uma diferencinha nessa questão que eu acho que é conveniente a gente falar. Tem um ponto importante, antes até da gente entrar no mérito disso, é entender que a ação muscular da toxina é a ação principal, mas a toxina botulínica ela tem várias ações, várias atuações secundárias. Ela serve, vamos voltar um pouquinho e falar da harmonização, ela serve até como modulação inflamatória, então paciente que tem quadros de hiperpigmentação inflamatória, você consegue ajudar nessa hiperpigmentação usando toxina botulínica no microagulhamento, por exemplo, paciente com rosácea, tem a utilização de toxina até para diminuir a oleosidade em região capilar, então para ajudar no crescimento capilar, ou não é bem o crescimento, mas ajudar na estabilidade do folículo capilar para diminuir a ação de oleosidade no local. A gente tem uma modulação também, na verdade, e esse é um ponto importante quando a gente fala de DTM, é que ele tem uma ação nas principais substâncias transmissoras da dor. Quando a gente fala na aplicação da toxina, já vem na cabeça, na maior parte dos profissionais, que vai reduzir a força muscular e com a redução da força muscular, por tabela eu melhoro um quadro de DTM. Sim, isso é verdade e isso é a principal ação. Mas existe uma ação secundária muito importante, que é a modulação de mediadores inflamatórios e mediadores da dor. Então, por exemplo, aumenta a liberação de substância P, você consegue uma ação próxima do sistema nervoso central, que vai ajudar também no controle da dor, no controle da DTM. Então, isso é um aspecto muito interessante. Por isso que ele é um medicamento que ainda está sendo descoberto, não é alguma coisa que já está pronta para, vamos dizer, já veio pronta, né? A ciência em cima da toxina, ela ainda está, não vou dizer engatinhando, porque querendo ou não, ela já tem mais do que 30 anos no mercado, quase 40, na verdade, mas ela ainda tem muita coisa para ser descoberta. E é justamente o que foi comentado no começo da aula, é todo um mercado desenvolvido num único medicamento que tem aplicações, desde aplicações cosméticas até vários tratamentos de disfunções. Então isso é um aspecto bem interessante. Precisava só colocar os slides aqui para o pessoal da organização. Isso, muito obrigado. Que eu fiz preparei a aula focando nos problemas relacionados do uso da toxina dentro das aplicações terapêuticas, sobretudo com foco em odontologia, né? Ainda que a gente acaba falando muito de DTM, na verdade é um quadro de distonia, é uma alteração da função muscular, na maior parte das vezes, que tem reflexos de dor. Então, não dá para a gente falar DTM e nomear absolutamente tudo, porque DTM é um termo coletivo, ele abrange diversas alterações, diversas patologias, vamos dizer assim, dentro da odontologia e que a gente vai tratar de uma forma relativamente semelhante quando a gente fala de toxina botulínica. Não é o mesmo tratamento, mas são terapêuticas semelhantes dentro do uso da toxina botulínica. Outra coisa que é importante é que as DTMs elas são multifatoriais. Isso quer dizer que ela pode ter uma origem muscular, tratável, portanto, com toxina botulínica, e uma origem articular, que não adianta tratar com toxina e você pode até prejudicar o paciente por conta dessa ação. Então, se o diagnóstico for adequado e você realmente identificou que tem uma ação muscular importante e relevante para aquele quadro, a toxina pode ser uma das terapêuticas. É a única terapêutica? Não, não é a única terapêutica. Na verdade, ela vai ter que se juntar às terapêuticas convencionais. Tem um ponto importante que eu acho que é conveniente a gente sempre deixar claro, que a toxina botulínica ela não é o tratamento para qualquer quadro de DTM, ou bruxismo, ou apertamento, ou cefaleia tensional. Ela não é o único tratamento. Ela faz parte de uma gama de tratamentos que você vai associar visando a melhora do paciente. Dá para eu adotar só a toxina e falar eu só uso toxina porque resolve melhor? Não, não dá. Não é essa opção, não é essa ideia. E a gente tem que entender que com a ação da toxina está quase que exclusivamente nos músculos da mastigação, tem aquele fator de controle de dor também, enfim. Mas ele está essencialmente nos músculos da mastigação, nas patologias que são exclusivamente das estruturas da ATM ou da articulação, ou que é uma associação da musculatura com a estrutura,
talvez não seja tão efetivo. Então não dá para você utilizar isso daí à torto e à direito. Os 3 pontos principais de ação da toxina, aqui é um resumo que dá para entender, a gente começa sempre falando do relaxamento muscular, que é o mais conhecido, né? Mas, veja, efeitos analgésicos diretos justamente na modulação de dor. Então, por exemplo, quando você aplica a toxina numa região muito superficial da pele, você leva essa toxina para os nossos receptores, ou seja, para os receptores de dor, e através desses receptores de dor, não é o impulso, mas a toxina ela pode migrar até o sistema nervoso central e ter uma atuação também no controle de dor no sistema nervoso central. Ainda que não seja alguma coisa muito bem estabelecida, esse mecanismo de ação, sabidamente, a aplicação da toxina em uma camada mais superficial, sobretudo nos quadros de enxaqueca, eu vou falar disso aí daqui a pouquinho, é uma forma de você usar o efeito primário da paralisia muscular junto com o efeito da liberação de mediadores inflamatórios e controle de dor, que por tabela também vai ajudar no quadro de enxaqueca. Então ela vai ter uma ação dupla nesse sentido. Então existem alguns protocolos, e eu acho que é interessante a gente falar desse protocolo PREEMPT, por exemplo, que ele é um protocolo desenvolvido especificamente pela Allergan, ainda que você possa usar a mesma ideia com outros medicamentos, não só com o Botox, você pode usar outros medicamentos, que ele usa justamente os 2 fatores, a ação muscular e a ação nos nossos receptores. Quando você faz a aplicação desse protocolo, por exemplo, a aplicação é superficial. Você faz aplicações em pápula, em região de temporal, aplicação em pápula em região de occipital, no frontal. Os músculos também são afetados, mas o efeito nos nossos receptores também são relevantes e importantes para esse protocolo. E ele é bastante efetivo para controle de enxaqueca, por exemplo. Ainda que enxaqueca seja um problema neurológico, não é um problema efetivamente muscular. Então ele é um ponto a ser considerado. Outra coisa que é importante a gente falar, quando a gente vai falar especificamente de DTMs, é que a aplicação da toxina ela acontece exclusivamente nos músculos mastigatórios que ficam mais externos. Eu não consigo fazer uma aplicação segura, precisa, nos músculos internos, que é o pterigóide lateral e medial, por exemplo. Por que isso? Eu vou abrir um parênteses um pouquinho aqui na aula, só para falar um nadinha de anatomia, coisa muito rápida, mas para entender o que é um músculo mais profundo, o que é um músculo superficial. Quando a gente fala dos músculos mastigatórios, a maior parte das pessoas lembra de 2. E é comum a gente lembrar dos 2, que é o músculo temporal e o músculo masseter. Entendendo que o músculo masseter ele tem 2 planos. Ele tem um plano mais superficial, que faz essa elevação e protrusão da mandíbula, e eu tenho um plano mais profundo, que faz a retração da mandíbula. O mesmo músculo consegue avançar, e depende do feixe desse músculo, consegue retrair a mandíbula. É engraçado, mas é o mesmo músculo, né? Essencialmente é o mesmo corpo do muscular, vamos dizer assim. E a gente tem o temporal, que vai ter uma ação basicamente de fechamento. E também lateralidade, né? Ele depende se é um feixe mais anterior, é fechamento, se é um feixe mais posterior, é lateralidade. Então, esses músculos mastigatórios são sempre os mais conhecidos e os mais lembrados. Mas não são os únicos músculos mastigatórios. Por quê? Nós temos alguns músculos que são profundos, como é o caso do pterigóide lateral e o pterigóide medial. Então, veja só, aqui tem um corte, né? Essa aqui é uma imagem de um atlas. Aqui a gente tem um corte da mandíbula, tirando o masseter e o temporal da frente, a gente encontra 2 corpos, 2 volumes musculares. Um deles que é o pterigóide medial e o outro é o pterigóide lateral. Se a gente pegar na nossa peça anatômica, também fazendo a mesma ação, tirando o músculo temporal e o músculo masseter e um pedacinho da mandíbula, a gente vai ver, por exemplo, o pterigóide lateral, que ele vai ter uma ação de protrusão quando existe a contração do conjunto, ele vai fazer um movimento de lateralidade quando a contração é unilateral, e ele tem uma ação pequena na abertura de boca. E eu tenho um outro que também, que é o pterigóide medial, que pode ser chamado, ou é chamado em alguma literatura científica de masseter interno, porque ele tem basicamente a mesma função do masseter externo, vamos dizer assim, o masseter que é mais fácil de acessar. Ainda que existam protocolos de aplicação, por exemplo, no pterigóide medial e no pterigóide lateral, essa aplicação, muitas vezes, ela demanda a necessidade de um ultrassom, você fazer isso de uma forma guiada. Dificilmente a gente consegue chegar nesse músculo simplesmente por uma palpação, até porque a palpação nessa região é extremamente difícil. E você não consegue um acesso tão pleno, tão visível, tão palpável dessa musculatura. Então, em essência, quando a gente fala do uso da toxina botulínica, eu estou falando do uso da toxina
quase que exclusivamente temporal e masseter. Tá? Esse é o principal, esse é o foco da maior parte das terapêuticas disso. Com isso em mente, a gente tem que entender que a maior parte dos problemas relacionados com o uso da toxina vai ser afetado por essa forma de aplicação. Então aqui só uma outra visão da imagem desses músculos mais profundos também relacionados à mastigação. Existem ainda outros músculos da região cervical que são bastante importantes nos quadros de TTM, como o esternocleidomastoideu, por exemplo, que é esse que está marcado em amarelo, mas ainda tem o esplênio da cabeça, tem o semiespinal, tem o trapézio, que são todos os músculos de toda a região cervical. Então, nem sempre a gente trabalha só aqui, e muitas vezes a gente acaba trabalhando nos músculos também de inserção da base do crânio, porque podem ser pontos de gatilho de dor, podem ser pontos que tem que ter uma atenção também, um relaxamento muscular. Não é incomum, se você trabalha, se você é profissional que lida com esse tipo de público, com paciente com dor, não é incomum um paciente relatar dores na região cervical. Eu acordo com o rosto super doído. Daí você pergunta para ele se também tem dor no pescoço. Sim, tem dor no pescoço também. Às vezes ele não associa que é a mesma coisa, que é a mesma patologia. A dor na região do músculo da face é uma coisa, a dor do pescoço é outra. Mas a maior parte dos pacientes mostram algum grau de tensão também na região cervical. Então, nessa região a gente também aborda, também trabalha. O que não consegue mesmo, como eu falei, é no pterigóide medial e pterigóide lateral, porque são músculos profundos e a gente não consegue um acesso tão simples nessa região. Ainda que existam protocolos para aplicação, esse protocolo é mais distante do dia a dia, mais distante do ambulatório que a gente tem, né, do nosso atendimento regular. E quando a gente fala das complicações, eu gosto de separar as complicações em 3 aspectos importantes que são diferentes entre si. Primeiro, quando que surge essa complicação? Ela pode acontecer imediata, como, por exemplo, a formação de hematoma, pegar uma veinha, pegar um vaso, e acaba acontecendo o extravasamento de sangue. Então, acontece na hora e você observa na hora a ação de fazer a compressa, de colocar um gelinho no local, aguardar um pouquinho. Enfim, pode ser precoce nos primeiros dias da aplicação ou pode ser tardio, eventualmente até mês depois da aplicação. Então, o tempo de surgimento é um dos aspectos importantes. Localização. A maior parte das vezes, quando a gente fala de complicações de toxina, a gente encara das complicações locais e, eventualmente, complicações regionais. Então, por exemplo, o que seria uma complicação local? Você aplicar na região de masseter e comprometer o sorriso. A ação foi local, foi naquela região. Quando você pode ter uma aplicação regional, por exemplo, você aplica no masseter e você tem uma dificuldade de deglutição, você tem um quadro de disfagia, que é um quadro que pode acontecer se o tratamento, se a toxina extravasa em um plano profundo para os músculos da região cervical. Você pode ter até complicações sistêmicas, ainda que seja muito, 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 muito raro dentro da odontologia, porque a gente usa uma dose relativamente baixa comparado com tratamentos de distonias e tratamentos mais severos. Você pode ter quadros até que pode ser, vamos chamar de botulismo iatrogênico, então cansaço muscular, dificuldade respiratória, tem alguns quadros que podem ter um efeito sistêmico, ainda que seja uma situação praticamente virtualmente impossível, vamos dizer assim, dentro das terapêuticas, dentro da odontologia, né? E a gente tem um outro aspecto que é a causa, o que está causando isso? Pode ser um problema da sua técnica, ou a minha técnica, ou a técnica de qualquer profissional que aplica, pode ser um problema do próprio fármaco, né, uma relação ao próprio fármaco, ou pode ser até uma resposta do paciente ou uma não resposta do paciente à terapêutica que você fez. Na maior parte das vezes, se a gente for pegar esses 3 pontos de complicação, de possíveis complicações, a maior parte das vezes elas são complicações precoces, locais ou no máximo regionais, relacionados à técnica. Dificilmente, muito, muito, muito difícil ter reação ao fármaco. Até na literatura é muito raro ter um quadro de reação ao fármaco. Normalmente não é ao fármaco, mas assim aos medicamentos associados, né, todas as substâncias que estão dentro daquele frasco de medicamento. Então não é a toxina propriamente dita, mas pode ser ao conjunto da medicação. Ou mesmo os recipientes. Muito obrigado. Ou então é uma resposta do paciente ou falta de resposta do paciente. Mas vou dizer para vocês que
99% dos problemas e das causas é por técnica. Tá? A maior parte dos problemas acontece por técnica. Dificilmente a gente pode culpar o paciente por conta disso. Um ponto interessante do fármaco, não sei se vocês já tiveram essa oportunidade, tem vários medicamentos sendo comercializados que são medicamentos pirateados. Já tivemos no Instituto vários casos de colegas nos chamando, falando que usou uma toxina X, não vou dar nome que não vale a pena dar palco para isso, mas que a tal toxina deu uma reação alérgica e levou o paciente até um angiodema. Então, assim, o fármaco original dificilmente tem problema. Se é um fármaco pirata ou fármaco contaminado, obviamente ele pode ter alguma correlação de problema em relação a isso, né? Muito bem. E para a gente tentar sintetizar estas informações, eu vou fazer uma sequência de slides com cada um dos problemas ou dos principais problemas relacionados a isso, né? Então aqui tem um artigo falando sobre o tratamento para hipertrofia de masseter. Eu coloquei hipertrofia de masseter primeiro. Tem mais literatura de hipertrofia de masseter do que DTM. É muito mais frequente. Hipertrofia de masseter é um tratamento cosmético, mas ele usa doses altas de toxina. Então a gente consegue ter uma informação mais próxima daquele quadro da complicação dentro das DTMs, que é formação de um edema ou eventualmente até dor de cabeça, que são problemas que acontecem que não são problemas, na verdade. Isso é um aspecto importante que a gente tem que falar. Eu fiz a aplicação da toxina e ficou roxo. É óbvio que pode ficar roxo. É um problema? É um problema cosmético que alguns dias some e resolve, mas não é um problema da aplicação da toxina. Eu não criei uma sequela para o paciente porque eu deixei ele roxo. Eu posso ter criado um desconforto numa faixa de tempo muito pequenininho até aquilo lá sumir. Acabou. Dor de cabeça, independente da dose da toxina, se vocês pegarem a bula, que é desse tamanho, você pega a bula do Botox, é uma folha de jornal com letras ridicularmente pequenas, você vai ver lá que dor de cabeça tem uma frequência grande, independente da dose. A dor de cabeça, ela acontece muitas vezes relacionadas a uma adequação da musculatura. O músculo não estava acostumado estava acostumado a ter uma determinada ação, você paralisa parcialmente esse músculo, ele tenta fazer um esforço para que aquilo volte a movimentar e começa um quadro de dor de cabeça. Tem uma relação também a dor de cabeça com aplicações muito profundas ou que tocam em periósteo, porque o periósteo é extremamente inervado. Quem faz cirurgia de implante sabe, enquanto a gente não afasta o periósteo, por exemplo, dificilmente o paciente vai ter controle de dor. A gente tem que afastar o periósteo justamente por conta dessa inervação. Quando você faz uma aplicação e toca o periósteo, às vezes essa dor do periósteo, esse toque no periósteo é o suficiente para desencadear um quadro de dor de cabeça, que também é transitório, 3, 4 dias aquilo lá normaliza, não é alguma coisa para preocupar. Começa a preocupar, na verdade, quando a gente desce isso aqui, eu falo sobre a redução da força mastigatória. E daí você se pergunta ou você me pergunta, fala, poxa, mas o objetivo da toxina botulínica não é reduzir a força mastigatória? Pois então, é uma complicação? Não é uma complicação. É exatamente o objetivo que a gente tem na hora de usar a toxina para um quadro de DTM, ou um bruxismo, por exemplo, é justamente diminuir a intensidade da força, quando essa força mastigatória está relacionada com o quadro de dor. Então, é um problema, é uma complicação? Não é uma complicação. Eu também descartaria isso como um maior problema. O que pode acontecer, na verdade, e que eu acho que pode incomodar mais o paciente, é o extravasamento dessa toxina para regiões que não interessam. Como assim? Você faz a aplicação numa masseter, você tem alteração do sorriso. Você faz a aplicação para orbicular do olho, você tem alteração do sorriso porque drena para outro local. Isso é um problema. Isso é uma sequela. O quadro que a própria doutora Adriele apresentou de ptose de sobrancelha ou ptose de pálpebra são extravasamentos do medicamento para uma área que você não queria. Isso pode ser um excesso de dose, pode ser um erro de técnica, sobretudo, a maior parte das vezes é erro de técnica, como eu disse para vocês, mas é alguma coisa que é reversível? Não é reversível. Uma vez que está paralisado, a toxina quebra a proteína, né, a SNAP25, dentro da terminação nervosa, você não tira mais aquele efeito. Enquanto aquilo lá estiver quebrado, aquela proteína não estiver funcionando, aquele nervo está inativo, a musculatura não tem ação. Tem como adiantar isso? Na verdade, o que a gente acaba fazendo é compensar nos músculos ou compensar nas fibras
que ainda estão funcionais. Beleza, mas você não tira o efeito da toxina. Então o paciente vai ter que conviver com esse problema por algum tempo. Mas veja bem, e eu acho que aí vale uma consideração importante. Quando eu pego um paciente, por exemplo, com uma assimetria de sorriso, deixa eu pegar 2 slides para frente, olha. Aqui, uma questão de edema. Se acontece uma situação como essa, gente, isso aqui acontece. Você pede desculpa ao paciente e toca para o próximo. Eu não tenho o que fazer. Quando que não acontece isso? Quando o paciente não tá vivo. Quando não tem circulação. Daí não acontece. Aí a gente resolve o problema. Caso contrário, isso aqui não é complicação. Tá? Eu não encaro isso como complicação. Isso aí é uma intercorrência que faz parte do processo. Ponto. A outra questão, que eu acho que vale a pena pegar esse gráfico aqui. Fraqueza muscular excessiva na mastigação. Esse gráfico aqui, vocês observam ali do lado direito, que eu não consigo mostrar no mouse aqui, senão vocês viriam isso. Vocês vão ver que tem uma faixinha que está escrito H, uma coluna, né, escrito H, outra escrito M, outra escrito S. Quando você tem o HM, quer dizer que foi aplicado só no masseter. Quando você tem o HMT, quer dizer que foi a aplicação no masseter e no temporal. Tá? H é um alimento duro, M é um alimento de média densidade e S é um soft, é um alimento macio. Veja que para mastigar alimentos mais rígidos, mais duros, mais fibrosos, você tem uma grande perda daquela função muscular, sobretudo nos primeiros meses. Mas é justamente isso que a gente está procurando. É isso que eu quero. Então não dá para eu falar que isso é de fato uma complicação. Isso é um quadro intencional. Quanto tempo dura esse quadro? O tempo que eu preciso. 10 a 12 semanas. Não é mais do que isso. Então, do momento que você aplica, de 10 a 12 semanas, a toxina já foi embora e a musculatura tende a voltar à sua função. Tá? Não é, o tempo de toxina não passa disso. Pode ter uma duração, um efeito clínico um pouquinho mais longo, que não vale a pena a gente entrar no mérito agora. Que ele pode durar mais tempo. Mas não é o que a gente vai ficar abordando agora. Mas, veja, também não acho que seja um problema. O problema seria você ter um excesso, uma fraqueza muscular que impede a alimentação do paciente. Aí você sobredosou, você colocou uma dose muito maior, você aplicou em músculos que talvez não devessem ser aplicados. Aí você tem outras sequelas por conta do excesso de dose. Mas redução de força muscular faz parte da brincadeira. É intencional e a gente tem esse objetivo. E às vezes esse excesso de dose extravasa da musculatura, por exemplo, e acaba pegando ou no músculo risório ou no músculo zigomático. Eu tenho um esqueminha feito aqui, olha, pela proximidade. Então a gente vê nesse laranjinho que eu desenhei, a gente vê a migração para o zigomático ou a migração para o risório, dependendo de onde for, que isso possivelmente está relacionado com não vou dizer só erro de técnica, mas um espalhamento desse medicamento de uma forma irregular. Por que eu digo isso? Porque a gente tem alguns controles na aplicação de uma toxina. Tá? Eu tenho 3 controles, na verdade. O primeiro controle é entender o halo de dispersão da toxina. Então, por exemplo, eu entendendo que o Botox tem uma dispersão X e que o Dysport tem uma dispersão X mais 1, né, o Dysport tem uma dispersão maior, a minha técnica de aplicação tem que ser um pouquinho diferente quando eu uso o Dysport do que quando eu uso Botox, sobretudo para os quadros terapêuticos. Né, para a estética quase não tem diferença porque a dose é muito menor. Você acaba usando pontos de 2, 3, 4 doses no máximo. Para uma setter, por exemplo, você vai pegar 25, 30 doses. É bastante, é uma diferença substancial. Então você usa muito mais medicamento. Então essa é a primeira questão. O halo de dispersão natural de cada medicamento. E isso que a gente tem 8 no mercado, né? Só nacional a gente tem 8. Então cada um tem essa característica. A outra coisa que a gente controla é a forma de reconstituição. Eu posso reconstituir com mais líquido ou menos líquido. Se eu coloco mais líquido, a probabilidade de espalhamento é maior, de extravasamento para músculos não músculos-alvo do meu tratamento acaba sendo maior. É um problema? Sim, é um problema porque você pode causar exatamente esse quadro, como eu mostrei aqui, extravasando para músculos relacionados ao sorriso. E o outro ponto é a forma de distribuição, que aí depende só da minha técnica. Eu posso fazer a aplicação em um ponto só no músculo, como eu posso eu mesmo distribuir esse músculo. Mas, por exemplo, se eu eliminar esta margem de segurança, veja que tem uma linha nesses 2 desenhos, que vai do canto de boca até a pontinha do lóbulo da orelha. Eu posso aplicar, ou eu devo aplicar, na verdade, abaixo desta linha, porque acima dessa linha, a chance de eu errar o músculo ou eu errar a dose e aquilo afetar o zigomático, por exemplo, e o sorriso é muito grande.
Então, uma marcação, um entendimento anatômico nessa hora acaba sendo importante. Então, isso é um aspecto interessante da gente sempre entender. Quando a gente vai fazer toxina, o principal da toxina, eu diria até que é mais importante do que entender a própria reconstituição, sendo muito sincero, é entender dinâmica muscular. Porque se você pegar uma tabelinha de reconstituição, replicar aquilo lá, sem entender dinâmica muscular, você faz caca. Você acaba aprontando no paciente e você tem problema. Então, se não entender a anatomia e a dinâmica dessa musculatura, você pode ter problema. Então, você entendendo como marcar, como aplicar, a chance disso acontecer é muito pequena. Outra questão não é só a quantidade de pontos ou a quantidade de doses, mas tem a ver também com a profundidade de cada músculo. Por exemplo, você fazer uma aplicação em masseter, na região de periósteo do ângulo de mandíbula, existe uma chance, por exemplo, de você fazer um quadro de disfagia no paciente. O paciente ficar com dificuldade de alimentação. O paciente tem uma dificuldade de alimentação a ponto de engasgar. Ele ter dificuldade de fazer com que o alimento desça. E ele vai ter que ficar uma dieta pastosa durante algumas semanas ou eventualmente meses até aquilo voltar a um grau de normalidade. Então, isso é realmente uma complicação. Mas veja, para você colocar uma dose completa para baixo do músculo masseter e aplicar tudo isso, por exemplo, no periósteo abaixo do músculo masseter, né, do ângulo de mandíbula, que pode levar a uma disfagia, você tem que estar com foco para realmente ter a complicação. Né? A técnica ela é completamente oposta do que a gente planeja na hora da aplicação ou que a gente deseja na hora da aplicação. Então a gente tem, na verdade, que entender o volume muscular e até onde eu posso ir com essa agulha para não causar essa sequela, como, por exemplo, a dor de cabeça. Né? Se você toca em periósteo, pode causar dor de cabeça. Você pega o periósteo na região de fronte, por exemplo, é uma situação mais favorável para dor de cabeça. Ainda que seja normal dentro da toxina, isso agrava ou aumenta ou potencializa o risco. Né? Outra questão bastante comum, não é bastante comum, vou dizer assim, mas já tive situações do paciente relatar dificuldades ou a boca seca, porque o medicamento extravasou para a parótida. A gente está, dependendo do paciente, do grau de posicionamento dessa parótida e do ponto de aplicação seu, você pode extravasar esse medicamento para a glândula, diminuindo a ação dela, diminuindo a secreção de salivário. Então você pode ter um problema mais sério nesse sentido. Ah, mas um quadro de xerostomia é relativamente tranquilo. De fato é uma situação mais tranquila. Não é uma grande sequela. O paciente talvez sinta a boca seca, talvez utilizar uma saliva artificial ou fazer uma hidratação mais frequente resolva o problema? Sim, não causa uma sequela. Até porque, como eu falei, tempo de duração da toxina é entre 10 e 12 semanas. Não passa de 10 a 12 semanas as complicações, mas se for uma disfagia, 10 a 12 semanas é uma eternidade. Né? Se for um quadro de xerostomia, 10 a 12 semanas é ruim, mas não é terrível. Ainda assim, é alguma coisa a se evitar. Uma outra complicação muito interessante, que acontece também por adequação muscular e o espalhamento da musculatura, é o que é chamado de hipertrofia paradoxal. Na verdade, esse termo é esse paradoxal bulging, que na tradução literal seria o abaulamento paradoxal. O que quer dizer o abaulamento paradoxal? Você aplica a toxina para evitar a hipertrofia muscular, mas acontece de algumas faixas desse músculo não receberem a toxina de uma forma adequada ou não terem uma distribuição adequada. Eu vou voltar umas imagens. Lembra que eu coloco aqui vários pontos de distribuição. De repente, um feixe muscular não recebeu essa toxina e como o resto da musculatura relaxou, esse feixe muscular começa a ter uma ação muito maior e ele sofre um quadro de hipertrofia. Normalmente isso é transitório e a gente faz simplesmente um complemento naquele feixe muscular para fazer uma redução forçada daquela força. Isso normalmente controla o problema. Mas é uma situação curiosa porque não é previsto, né? Paradoxal justamente porque é o oposto da ação que a gente deseja. Você faz uma hipertrofia buscando a redução do volume muscular do local. Então é um aspecto também interessante. E para encerrar só a apresentação, tem um detalhe sobre reabsorção óssea, que alguns anos atrás, vamos dizer, em 2016, 2017, por aí, começou a se falar absurdamente mal da toxina para o uso em DTMs, porque ela causa perdas ósseas, e essas perdas ósseas poderiam criar sequelas no paciente, porque poderia levar até uma osteoporose. De fato, na literatura, quando a gente procura em cobaias, né, em coelho, em rato, em animais de teste, vamos dizer assim,
consegue induzir osteoporose por uso de toxina. Então pega a perninha do coelho, por exemplo, aplica toxina numa dose altíssima para impedir aquela musculatura de contrair, ou seja, você paralisa em absoluto toda a musculatura daqui cercando um osso, aquele osso deixa de ter um estímulo de tração, ele realmente sofre um quadro de osteoporose induzida pela toxina botulínica. Primeiro, a gente não paralisa nenhum paciente a integridade ou a totalidade da força muscular. O que a gente faz é modular a força muscular. Se eu tenho uma força de 100%, eu quero chegar no 60%, no 70%. Eu não vou chegar no zero. Diferente dessas pesquisas que mostram indução de osteoporose. E, de fato, existe dentro da implantodontia, quem tem essa proximidade, de fato tem uma relação muito grande com a lei de Wolff. Que a lei de Wolff, essencialmente, ela fala que uma hipoatividade muscular ou uma falta de estímulo no osso induz a reabsorção óssea. É a mesma ação que acontece depois que a gente extrai um dente, perde aquela agonfose, né, a articulação do dente no alvéolo ósseo, e depois aquele osso sofre uma remodelação e uma perda de densidade. É exatamente a mesma coisa. A lei de Wolff explica aquilo lá tudo direitinho. Aqui é muito interessante que, se vocês observarem nessas imagens, a imagem da esquerda, ela mostra um osso bastante cortical de um paciente que não sofreu ação da toxina. Do lado direito, você vê que não existe uma grande corticalização de um paciente que foi exposto ou foi tratado com a toxina botulínica. Esse artigo em específico, tá? Que eu acho ele bem emblemático para isso. Se vocês observarem, todos os pacientes que foram expostos a esse que eu circulei em vermelho aqui, todos esses que foram expostos à toxina teve de fato uma perda de densidade óssea. Enquanto, quando a gente olha para a parte de cima, né, são dois aqui. Quando a gente olha para a parte de cima, a gente teve um aumento da densidade óssea. Olha que interessante. Porque a gente pensa assim, eu usei a toxina deixou de ser... ela começou a provocar uma perda óssea no paciente, enquanto quem não usou toxina teve um aumento. Era para ter esse aumento no paciente que não usa, ou era para ficar um negócio estável? Se a gente for levar em consideração que são pacientes que têm um quadro de DTM, pode ser um quadro de bruxismo, aqui é um quadro de bruxismo. Se o paciente tem um bruxismo muito severo, essa força muscular, tal qual explica a lei de Wolff, né, tal qual explica a leizinha que a gente coloca aqui, ela aumenta a densidade óssea porque está existindo uma força muscular excessiva. Será que com a toxina a gente não devolveu justamente a homeostasia dessa musculatura para fazer com que aquela densidade óssea voltasse ao normal? Então, quando eu falo que tive uma diminuição da densidade óssea, será que não é que eu tirei aquela hiperdensidade óssea, aquela hipercalcificação, porque a musculatura voltou ao normal? Tem muitos aspectos que a gente tem que pensar nisso. Então, perda óssea é muito mais para ser polêmico do que de fato acontecer. De ser patológico, né? Às vezes é simplesmente uma adequação, uma homeostasia do osso referente à aplicação do uso da toxina botulínica. Então é um ponto importante para a gente entender isso, né? Nesse tratamento, todos os pacientes que usaram a toxina tiveram um quadro de perda óssea. Mas será que essa perda óssea não é compatível com o que seria natural, vamos dizer assim, daquele paciente? Percebe? Então não é alguma coisa que eu me preocuparia nessa questão, ainda que seja bastante polêmico. Então, espero que... Bom, contei mais ou menos, o prazo está mais ou menos certo aqui dos 30 minutos para apresentação, mas eu espero que tenha dado uma clareada assim, dentro do uso da toxina, dentro da terapêutica, o que pode acontecer, o que a gente pode esperar com o uso disso daí. Certo? Na verdade, você pode não estar errando nada, Natália. Na verdade, o que pode estar acontecendo é uma adequação muscular. Agora, se essa dor de cabeça permanecer por mais do que uma semana, 10 dias, que é um período razoável para ter essa adequação muscular, você pode ter subdosado ou superdosado. Aí dependeria realmente de uma análise. Mas ter dor de cabeça na primeira semana da aplicação é absolutamente normal e não seria alguma coisa nem para preocupar. Não encaixaria nem na intercorrência, como a gente falou durante a aula. Olha, doutora Nádia, é uma pergunta muito interessante, também é um negócio muito engraçado, porque a gente vê recomendações de todos os lados, né? Falar, você não pode comer feijão na semana anterior do uso da toxina,
porque o feijão tem fitato e o fitato atrapalha a absorção de zinco, e sem zinco a toxina não funciona. É um negócio bem maluco, assim. Na prática, o que atrapalha a eficácia do produto é a técnica errada. Porque, assim, existe uma chance muito, muito, muito pequena de um paciente desenvolver anticorpo para a toxina? Existe. Mas, assim, existem graduações. Você pode ter um paciente que tem anticorpo para a toxina, mas responde à aplicação da toxina mesmo assim. E é raríssimos as situações que o paciente não responde à toxina. Raríssimo no nível de 0,00 qualquer coisa por cento. É muito pouca a quantidade de pessoas que não respondem à toxina. Então, na prática, assim, o que afeta o efeito da toxina é subdosagem. A maior parte das vezes é subdosagem, com medo de fazer uma aplicação. Tem algumas questões, por exemplo, do uso de corticoide. Corticoide de uso crônico, não é o corticoide, eu tô com uma inflamação no meu cotovelo aqui, eu tomei um corticoide uma semana, não posso fazer toxina. Não é. Pacientes que fazem uso de corticoide crônico pode ter algum grau de problema. Existem alguns medicamentos, como antibióticos à base de aminoglicosídeos, por exemplo, que pode ter esse grau de atrapalhar o efeito da toxina. A gente tem, na época da pandemia tinha mais, né? Mas cloroquina e hidroxicloroquina, elas também bloqueavam a ação da toxina botulínica, então foi um período que muitas pessoas adotaram a terapêutica que não funcionava para a Covid e acabavam tendo uma sequela na hora do tratamento cosmético, porque cloroquina e hidroxicloroquina ela tem não é uma competição exatamente pela terminação nervosa, mas ele atrapalhava a entrada da toxina dentro da terminação nervosa. Mas vou dizer para você que assim, isso tudo que eu todos os aspectos que podem interferir, é muito pequeno em relação à subdosagem e erro de técnica. A maior parte dos problemas é subdosagem e erro de técnica, pode acreditar. Tem mais duas aqui que eu acho que vale a pena a gente falar. O do Gustavo, que colocou agora, né? A longo prazo, a toxina botulínica é neurotóxica? Gustavo, não. Tá? Não, porque a toxina botulínica ela tem um período de ação muito pequeno. E assim que ela entra na terminação nervosa, ela tende... Deixa eu tirar esse gatinho daqui que ele fica caminhando. Assim que ele entra na terminação nervosa, o próprio nervo ele já começa um processo de brotamento para poder compensar aquela deficiência na transmissão nervosa. E ele é uma situação 100% reversível. Tá? 100% reversível. Daí você deve estar se perguntando o seguinte: a longo prazo, com a pessoa fazendo aplicações a cada 3 meses, isso pode causar um problema? Também depende. A gente tem que pensar no seguinte: quando você faz uma aplicação a cada 3 meses, a cada 4 meses, a intenção é você manter um nível basal de relaxamento muscular. Só para simplificar a ideia. Você manter o músculo sempre relativamente relaxado. Só que nunca é alguma coisa linear. É sempre assim, você aplica a toxina, a força muscular vai lá para baixo. Daí ela começa a subir. Quando ela está voltando lá para cima, você bloqueia ela de novo. Então, sempre vai ter esse volta ao normal, diminui, volta ao normal, diminui. Nunca é alguma coisa que assim, plenamente vai ficar o tempo todo relaxado, não acontece. Tá? Se você erra na dose, você mantém um bloqueio muscular muito maior do que o desejável, aí você entra naquele quadro que eu comentei sobre uma sequela em osso, por exemplo, mas aí você está, na verdade, causando um problema para o paciente, você não está tratando ele, você está deixando ele completamente sem atividade muscular, que não é o objetivo e nunca foi o objetivo. Então, não é o neurotóxico e o uso recorrente também não causa problemas a longo prazo. Tá? Então, isso é um ponto importante de falar. Aqui, Kaline, é um ponto também interessante, porque justamente na porção interna do masseter existe um compartimento de gordura, que é onde vem a bola de Bichat, por exemplo, e a gordura ela é muito permeável. Se na aplicação da toxina, no seu caso, eu estou supondo, tá? A aplicação da toxina, no seu caso, passou um pouquinho além do limite muscular e foi depositado um pouquinho naquele compartimento de gordura, possivelmente extravasou para o músculo bucinador. Porque o fato de você estar falando de acumular no vestíbulo é a ação do músculo bucinador. Não é um músculo que a gente trata com toxina. Pode ter acontecido uma complicação por uma migração regional da toxina.